What's up, guys? So today we're here once again with the man Lucas Catapreta, and today we're gonna be here doing what he does the best, that is, taking care of my nutrition. Baby, come on. And this is a really important aspect for all athletes, and especially MMA, because in MMA we not only have to stay in shape for every fight, but we also have to cut weight. And that's a big part of it, making sure that that's done in the best way possible so that I can perform as I need to perform in the fight, even after all the weight cut, all the struggles to have that, to make weight and then be able to recover for the fight. So we're gonna go through what we do a little bit, and the expert is gonna explain the strategies and why he does certain things to help me out, with this moment of my career. Bom, um atleta de combate, no caso o Vicente especificamente na modalidade de MMA, é um tipo de trabalho que a gente precisa ter uma atenção muito específica para cada momento em que ele está vivendo. Então, todo atleta de MMA, ele passa por uma jornada que sempre acontece em ciclos. Então, sempre tem o off-camp. Depois desse off-camp, que é o momento principalmente onde o atleta está preparando a base, tanto alimentar quanto uma base de treinamento, depois ele entra no camp, que é quando já tem uma luta marcada, e nesse camp a gente precisa trabalhar especificamente na parte de treino as estratégias para aquela luta, mas na parte nutricional a gente tem que fazer uma descida gradual do peso até chegar no dia da luta, no dia da pesagem, com o peso da categoria. E isso exige um acompanhamento mais de perto para que esse peso baixe gradualmente e na semana da luta a gente consiga fazer aquele corte de peso mais agudo, ou seja, uma quantidade maior de peso em pouco tempo. Em cada momento desse, a gente tem que também priorizar a performance e a recuperação do atleta, porque no momento em que ele está perdendo peso, ele também está treinando em alta intensidade. Então, tudo isso exige um olhar, um cuidado, uma atenção e uma comunicação entre eu e o Vicente para que todos esses aspectos da descida do peso, da performance, da recuperação, do sono, do bem-estar, da alimentação, da suplementação estejam bem alinhadas para que ele chegue no dia da luta com a melhor qualidade física, mental e performática possível. Então, cada momento dentro da jornada do atleta de combate é importante, não tem como a gente pensar que depois de uma luta acabou. Não, cada momento exige necessidades específicas. E um trabalho bem feito, que é o que eu venho fazendo com o Vicente, a gente tem otimizado e melhorado cada vez mais, é assim, é olhando para cada momento que ele está passando, entendendo as necessidades desses momentos e fazendo o possível para ele estar na melhor forma possível do que exige cada momento. Ele está no momento de off-camp, então não tem nenhuma luta marcada ainda, e a avaliação física dele hoje reflete uma consciência muito maior alimentar e saudável do que em outros momentos. Já teve momentos em que... Os caras isso é igual. Fala, cara. É por isso, velho, que a gente não pode ter um primo como os caras velho. Então a realidade hoje do Vicente é uma realidade onde hoje ele tem um conhecimento em alimentação muito maior. A gente veio trabalhando isso, essa educação alimentar ao longo do tempo. Então hoje ele consegue manter uma fase de off com muita qualidade. E isso reflete no corpo dele, onde numa fase de off ele está com um percentual de gordura excelente. Em momentos onde o Vicente não estava fazendo um acompanhamento nutricional e a gente foi avaliar isso, um período de off dele, ele estava com 15% de gordura, o que para um atleta não é interessante. Hoje, num off camp, ele está com 10% de gordura
e isso é tranquilo, tendo em vista a composição corporal e a genética do Vicente. Então a gente vem trabalhando numa educação alimentar, em uma qualidade alimentar durante a rotina, independente do momento que ele esteja, seja em camp, prioritariamente, mas também no off-camp, e isso reflete em uma composição corporal que vem melhorando cada dia mais. So, like he was explaining, this moment of off camp is a little bit different than other moments. So, since I started working with Lucas, I think that I learned how to eat better. I don't know really how to explain because I love eating. I have always enjoyed eating very much. So that's something that I struggled a little bit, especially when I don't have a fight or anything. I'm just free to eat whatever I want. And usually I didn't make the best choices, and that kind of kept me a little bit, off of the shape that I should be. Even though I don't have a fight, I still have to train. I still have to, have a healthy routine to be able to perform on training and to be able to stay healthy, not have any kind of injuries. And that was something that I struggled in the past, when I was not really so focused on my diet. And now I can focus on that, but in a way that I'm not also like craving eating things that I don't eat, because now I have a balance. I can have, a good week of eating healthy things, healthy choices, and they are delicious. I do enjoy eating like that. But I still can, maybe on the weekend eat 1 or 2 meals that are a little bit different. But because I have a routine, I have a conscious decision making during the week and have the right nutrition to keep me healthy for my training, I can, just be more relaxed about everything, not be so like what I've experienced a lot in the past is because of my weight cuts. They were so restrictive. Once I didn't have a fight, I wanted to overcompensate, eat everything that I didn't eat while I was cutting weight. And now it's different because now when I'm cutting weight, I am restricting a little bit, but it's not as restrictive as it used to be. And when I don't have a fight, I can just relax, enjoy some of the things I really like eating, but not go crazy like I did in the past. And that makes me, much healthier. I feel much better. I feel like I can train and develop much more. And something that we have been focusing lately also, this specifically after my last fight, I want to be lighter. When I don't have a fight, I want to be lighter because I've realized that I want to be faster. That's something that I had in the past. I was a really fast guy in my division, especially in striking. I could move in and out. I could attack and be unpredictable many times with my attacks. And I think that has changed a little bit. And some of that is because of my weight. So I've been in my last, let's say 5 or 6 fights, have carried much more weight than I wanted to, and that I realized that I should be doing. And that's why now we want to change that. And it's going to start changing right now in this period where I don't have a fight. I got to be lighter so that when I'm training for a fight, I can easily make weight and be a much quicker fighter and much more dangerous fighter. Eu tenho que entender como que é a compreensão do Vicente em relação à alimentação e como que é o comportamento dele, não só nos momentos específicos, mas nesse panorama geral. Como é que ele se comporta no off-camp, durante o camp, no pós-luta, como é que tem sido essa supercompensação depois das lutas e como é que o peso dele vai se comportando também ao longo do tempo. A gente percebeu que o peso dele estava aumentando gradualmente depois das lutas. E isso prejudica ele porque ele fica mais pesado. Esse peso não é só de gordura, mas até de musculatura também. Só que a gente tem que equilibrar isso num certo ponto em que ele esteja num peso adequado para ter um corte de peso saudável, para que ele não tenha que cortar 20, 25 quilos ao longo de todo o camp. Isso é muita coisa. Então a gente tem que, juntos, ter esse olhar macro para poder entender como é que está se comportando o peso e o comportamento alimentar dele e fazer esses ajustes, como ele falou agora, de se manter mais leve nesse momento, para que isso reflita nos treinos,
onde ele tenha uma movimentação mais rápida, uma explosão mais rápida, um entra e sai mais rápido no treino. E tudo isso tem que ser construído com todas as peças do quebra-cabeça. Então, desde o treinamento técnico de luta até a dieta que vai deixar ele num peso que permita ele ter essa movimentação mais rápida. Então, uma preparação de um atleta, ela não envolve só o atleta fazer uma dieta e depois ele voltar para a vida dele normal. É toda uma construção e uma compreensão de como todo movimento corporal, físico, de peso, de composição, de entendimento, de conhecimento, como que isso acontece ao longo de toda a carreira, para que a gente consiga realmente assim trabalhar com o ser humano. Eu não estou trabalhando só com um competidor. Ele é uma pessoa, ele tem uma história, ele vem de crenças lá da infância em relação à alimentação, que a gente precisou desconstruir muita coisa e também trazer mais ferramentas de conhecimento para ele saber se manejar em cada momento. Então o atleta ele precisa ter autonomia, ele precisa ter conhecimento. Por quê? Conhecimento em saúde, em alimentação. Porque a ferramenta de trabalho do atleta é o corpo. E esse corpo, ele no dia a dia está submetido, está exposto a um estresse muito alto. É um volume muito grande de treino, impacto pela característica do esporte que ele pratica. Então, quanto mais ele consegue deixar o corpo preparado e a partir dessa base fortalecida, conseguir implementar estratégias para performar, é assim que ele vai conseguir a vitória, é assim que ele vai conseguir o que ele está buscando. Porque um corpo que não é autossustentável não consegue, digamos assim, ter uma carreira próspera. O nosso objetivo aqui é que o Vicente lute, se ele quiser, até os 45 anos, com qualidade. Que depois dessa carreira de luta, ele consiga ter uma longevidade, uma qualidade de vida por toda a vida. Não é pensar no curto prazo, de forma restrita, de forma limitada, e não pensar no futuro. Então, tudo isso que a gente vem trabalhando, a gente tem que ter esse panorama geral de preparar uma base hoje de plantio para uma colheita no futuro, para ele ter essa carreira próspera, uma carreira longa e um pós-carreira saudável também. Não só físico, como também cognitivo. O atleta, ele, assim, tanto no camp quanto numa luta, ele está exposto a muitas pancadas. E isso também deixa, digamos assim, abre portas, ou está sujeito a abrir portas para um declínio cognitivo. Então a gente pode trabalhar isso hoje e é o que a gente faz. Então o treinamento, a preparação nutricional de um atleta, ela tem que levar em consideração o momento atual, o panorama geral e esse panorama mais amplo que é a vida toda, né? Uma terceira idade saudável quando ele chegar lá. Então é isso, é trabalhar com o ser humano. Não só no aspecto de atleta, mas entender que o Vicente é um ser humano, ele tem objetivos hoje e a gente quer otimizar esses objetivos atuais, mas também fazer com que ele chegue no pós-carreira dele com qualidade, saúde e longevidade. Was a little bit of what I do here with my nutritionist and how we work, you know, to improve my performance in my career. And it's a lot of things, you know. We cannot in this short video show everything that we do and show how everything works, but I definitely would appreciate if you guys want to leave, you know, comments down below with if you want to know more about some specific, you know, I don't know, some specific thing from nutrition, and maybe we can, you know, talk about that in another video. And don't forget to like, subscribe, and share the video. Hope you guys enjoyed it. And I gotta thank this guy a lot. Muito obrigado aí pelo trabalho que a gente vem fazendo. And yeah, I think it was a fun thing for you guys. Let me know whatever else you guys want to know. Valeu.